Será que o meu salmo está sendo um salmo preservador? Irmão, eu vim todo dia na igreja, eu vim de doutrina, eu vim no culto de terça, estou aqui nas liturgias da semana. É pouco para aquilo que Deus quer da gente. É pouco, irmãos. É pouco. Servir a Deus requer muito mais, é compromisso, é abnegação, é renúncia, é comportamento, é atitude, é padrão de vida por excelência que agrade a santidade divina. Servir a Deus é tudo isso e um pouco mais. Mas se o meu salmo tiver só preservador, se eu não estiver preservando, imaginando que eu estou crente que estou abafando, de repente os homens poderão me pisar. Se pisar, irmãos, para nada mais preste. Aleluia! Isso é palavra para mim. Não sei se para você vai ser. Mas é uma palavra para mim nesta noite também. Porque eu preciso ser salvo, refinado, temperado, preservador. Amém? Abra a sua Bíblia. Hoje eu vou pregar aqui nesse texto. No domingo bati na trave, mas hoje, com a graça de Deus, a gente vai meditar aqui uma palavra com base nesse texto. A visão do trono de Deus. Quem não quer ter essa visão? Quem é que não quer? Tem alguém aqui que não quer ter essa visão? Quero crer que essa será uma das maiores visões que nós teremos do céu nos céus. A visão do trono de Deus. Diz lá o texto. Palavra de João. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. João foi arrebatado. Até então, no contexto, João ainda não tinha sido arrebatado. Ele havia recebido algumas palavras para as igrejas. E eu não sei se a gente está se identificando com uma daquelas igrejas lá do Apocalipse. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Como João diz assim, e um assentado sobre o trono, porque a visão é uma visão tridimensional da glória, da majestade de Deus, e que do ponto de vista humano, ainda que arrebatado fora, como de fato foi, ainda assim, tentar explicar, verbalizar, expressar, não é tão fácil. Por isso, ele diz, um assentado no trono. E o que estava assentado no trono? E essa foi a percepção que ele teve daquele que estava assentado no trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe sardônica. Duas pedras muito preciosíssimas naqueles dias, eram melhores do ponto de vista econômico do que o próprio ouro. O Senhor usou essas duas pedras para querer pelo menos tentar explicar, sabe, numa perspectiva bastante espiritual que ele via, jaspe sardônica, e o arco celeste que estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Alabamos como Deus alabado. Aleluia, glória a Deus. E tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aleluia. Do trono saíam relâmpagos
Deus, é que na teologia chama-se de hierofania, manifestação visível, resplandecente da glória de Deus, relâmpagos, trovões e vozes, dando a entender que o que estava sentado ali não é uma criatura qualquer, é um ser qualquer, como muitos concebem. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Outra figura que a gente, quando lê, imagina Deus com 7 Espíritos, não tem de maneira alguma. A linguagem aí é figurada. Pelo menos a gente pode entender 7 aspectos da manifestação de Deus. Por isso João usa essa figura. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, um mar de vidro, diante do trono. A gente vai entender esse mar de vidro não como um mar, como nós estamos concebendo de repente agora. Mas o que João quer dizer aí é que dificilmente o homem pode ter acesso. Então esse mar faz uma separação. Outra figura que ele usa. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, são criaturas viventes, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro, que tinha um terceiro animal outro como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: santo, santo, santo. É o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que é, o que há de vir. E quando os animais davam glória, honra, ação e graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Lindo esse texto, irmãos. É um dos textos do Apocalipse que eu mais leio. Quando eu leio o Apocalipse, eu sempre passo por esse texto. Por isso eu quero trazer uma reflexão nesta noite, com base nesse capítulo 4, que fala sobre a visão do trono de Deus. Joga lá. Mais ou menos essa a visão que João teve do trono de Deus. Essa imagem aqui, ó. Lá no centro, a glória de Deus. É tão difícil da gente perscrutar que, por mais que se tente, e João teve sim essa dificuldade, é mais ou menos essa visão que João teve. Ao redor do trono, 24 tronos, e em cada trono um ancião. Alguém disse que esses 24 anciãos, 12 são os apóstolos e 12 são cada um das representações da nação de Israel, das 12 tribos, ou seja, 12 apóstolos, cada um representando uma tribo de Israel. Outros também dizem e afirmam que esses 24 anciãos são, na verdade, uma representação de todos os sacerdotes do Velho Testamento até o período neotestamentário, de maneira que a Bíblia não diz, não afirma com precisão quem eram esses 24 anciãos. O importante é que eles estão lá, assentados também, cada qual deles com uma coroa, sentados ao redor do trono. Na frente do trono, irmão, são essas 4 criaturas viventes.
Vale destacar, queridos, e os irmãos leram conosco, que cada uma dessas criaturas viventes tem um aspecto muito diferente. Na verdade, elas se parecem muito com aquelas criaturas viventes que Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, viu lá no rio Quebar, quando estava em cativeiro. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Ezequiel que o céu abriu e Ezequiel teve visão de Deus. Foi mais ou menos essa visão. E as criaturas viventes lá no texto são vistas como querubins. Alguém uma vez me perguntou, por querubim é um anjo? Não no sentido de mensageiro, ele não é um anjo. Ainda que pertence à classe hierárquica dos anjos, mas levando em conta a sua estrutura, a sua imagem, o seu poder, o seu serviço, ele não é um anjo no aspecto de mensageiro. A ideia de anjo, a ideia de querubim, a gente vai buscar desde lá dos primórdios. A gente vê o querubim guardando o L, né? E lá no propiciatório, as duas figuras que estavam sobre o propiciatório eram dos querubins, a imagem dos querubins. Então, quando Deus se manifestava no Santíssimo Lugar, por cima da arca e por cima do propiciatório, as figuras que estavam lá eram as figuras dos querubins, que o texto chama de criaturas viventes. A imagem que tem desses seres são tremendas. O que na verdade o irmão quer fazer e ou apresentar isso, pelo menos é o que a gente tem, são 4 aspectos da divindade. Cada qual tinha 4 rostos. Rosto de homem, não é verdade? Rosto de águia, de boi e o quarto de leão. Se a gente for levar isso em tipologia bíblica, a gente vai perceber que se tratava, na verdade, de 4 aspectos que a gente muito vê nos evangelhos com respeito à pessoa de Jesus. O boi é céspade. A águia, a visão visionária que Jesus tinha a respeito da sua missão. O leão, é porque a gente entende pelas Escrituras que Jesus é o leão da tribo de Judá. E o boi, o touro, é a sua forma exponável. São 4 aspectos que a gente percebe. Aí os irmãos poderiam me perguntar, mas estes seres viventes, eles têm essa aparência? Não. A aparência aí, ela é simbólica. Eles têm 6 asas. No mínimo devem ter 6 asas, assim como os serafins da visão de Isaías. Todavia, o que a gente deve entender é que, em se tratando de querubins ou de criaturas viventes, como alguns textos aconteçam, a gente deve entender, pelo contexto sagrado, que estas criaturas viventes, irmãos, são guardiões do trono de Deus. E aí está um dos aspectos da transcendência de Deus. A transcendência de Deus é um dos aspectos do seu ser. E se nós formos ver, nós não teríamos acesso se Deus não tivesse se revelado através de Cristo. Que a gente vai entender por imanência. Na transcendência de Deus, homem algum pode perscrutar o seu trono. Por isso é que a Bíblia diz que o trono de Deus, ele é inacessível, não se pode perscrutar, ou seja, não se pode acessar ao trono de Deus. Por quê? Porque na transcendência de Deus, Deus jamais permitirá que homem algum contemple ele com toda a sua glória e nada do trono. Por isso é que
pequena. Sabe por quê? Porque um dia a igreja ela terá uma oportunidade de vislumbrar a glória de Deus. Isso aqui não é utopia, não é historinha de um evangelista qualquer, mas é uma verdade divina de quem penetrou os céus e recebeu a visão de Deus. Segundo, é que se nós queremos um dia desfrutar de toda essa majestade ali, hoje, nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos, como igreja, permanecermos nesse perfil que nós estamos. A visão aí do capítulo 4, ou a partir do capítulo 4, tem como propósito mostrar para as igrejas, e nesse caso as igrejas da Ásia, algumas que estavam mornas, frias, sem perspectiva alguma de restauração ou de reestruturação, porque umas haviam perdido o amor, outras haviam se envolvido com as coisas do mundo, outras que estavam tão afastadas pelos bens, que ocupavam tanto na vida daquela igreja, que elas abandonaram a fé, outras que não queriam mais nenhum compromisso com Deus. E quando a gente lê essas cartas endereçadas às igrejas da Ásia, às 7 igrejas da Ásia, às vezes a gente se engana. E aí está um dos motivos pelas quais Deus revelou a sua glória no ano. Porque a igreja, na condição de noiva, ela tem um papel muito forte diante dessa visão. Na verdade, ela vai exercer um papel muito grande dentro do contexto dessa visão. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia em que a igreja, e eu não falo aqui igreja como denominação ou instituição religiosa, porque nós sabemos, nós somos cônscios disso, que a igreja, corpo místico de Jesus Cristo, ela permanece inatingível, inabalável, ela permanece firme, ela permanece fiel, ela é como as irmãs cantaram, como um jardim regado, como um jardim meio rei, por cima cada flor, por cima cada planta, mas a igreja é antiga, é uma igreja que vem esperando, a Deus, ele está ao seu lado, não quer mais saber de compromisso. Todavia, entretanto, nesta noite, assim diz o Senhor, pelo Espírito de Deus, nós precisamos despertar, nos levantar, nos reerguer, porque o dia a igreja participará de uma grande festa no céu. A igreja invisível é de participar. A igreja visível, se não se converter, desce para a Geena, lugar mais horrível e cruel do inferno. Porque a igreja visível não tem compromisso. A igreja invisível não tem tempo mais para Deus. A igreja invisível só vem aos domingos. A igreja visível, irmão, ela está abastada. A igreja visível, Deus sabe, por misericórdia, deu para ela de tudo. De um bom emprego, uma boa casa. E por conta disso, ela esqueceu de Deus. Ela blasfemou até de Deus. Mas um dia, a igreja visível, assim como a invisível, vai prestar conta diante do trono. Aleluia. Eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, porque na verdade
eu ia começar, mas aprove Deus nesta noite falar com meu coração. Como é que você está? Que igreja você é? Será que você tem consciência de que tu és uma igreja invisível? Hã? Será que nós estamos inseridos dentro da igreja invisível, que é a igreja do arrebatamento? Aleluia. Reflita nisso. Que tipo de cristianismo nós, como igreja, estamos vivendo? Que tipo de crente nós somos ou nós estamos vivendo? Que tipo de comportamento nós temos apresentado nesse dia? Meus irmãos, a igreja visível está vivendo um relativismo tão grande, no relativismo que a igreja visível tem. Não existe mais uma palavra absoluta. A Bíblia não é mais palavra absoluta. Eu tenho a minha palavra absoluta. Os meus conceitos próprios me fazem viver do jeito que eu quero. No relativismo humano é assim. E não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja, irmãos. Uma igreja onde a sua presença seja um marco constante no viver diário de cada um de nós individualmente. Porque individualmente nós somos como uma igreja, coletivamente a nossa união, a nossa junção, a nossa coinonia nos faz ver, sentir a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bora lá, Jesus. Meus irmãos, aleluia. Sabe o que é impressionante na visão de João? É que João foi arrebatado do Espírito, porque a gente sabe, a gente entende que o nosso acesso nos céus não pode ser nesse corpo. Verdade? Para nós termos acesso aos céus em um arrebatamento, a gente tem que passar, no mínimo, por uma mudança. Porque o céu é algo tão sublime que a própria Bíblia diz que carne e sangue não entram nos céus. Então, para João ter tido esse privilégio, Deus o arrebatou. João viu o que poucos homens puderam ver. João viu o trono de Deus. E ele fez questão de frisar que havia alguém assentado ali. E aí, fazer lá do texto, quando ele sobe, assentado no trono. Não era algo, era alguém, uma pessoa. Estava no comando de toda a situação. Não se tratava de uma força impessoal, como defendem os seguidores da nova era e de algumas seitas oriental, mas ali se tratava de um ser pessoal que não tem mãos, que tem nas mãos as rédeas do destino de toda a sua criação. Aleluia! Esse é um dos aspectos da glória de Deus nesse texto. Os homens talvez pensem ou imaginem, e esta é a verdade, que acima do universo, ou nos céus dos céus, não está acontecendo, irmão, de Deus. E a Bíblia diz, e Isaías profetizou lá no Isaías capítulo 40, a Bíblia diz que Deus, da metáfora, Deus está assentado sobre o globo da terra. Aleluia! Quando Isaías trata esse texto, ele mostra lá a figura da soberania de Deus. Por soberania de Deus, é um
passa neste mundo, de bom ou de ruim, o homem do trono está vendo. Contempla, permite, nada passa diante de Deus sem ele perceber. Porque na soberania de Deus, Isaías diz que ele está sentado sobre o povo. E nós, moradores, somos como que gafanhotos. Um bicho muito irracional. Meus irmãos, é hora da gente reatar o nosso compromisso. Aleluia. A mensagem dessa passagem é: tudo está sob o seu controle. As coisas não acontecem por acaso, nem tampouco são fruto de contingência. Há um Deus que não apenas assiste a história da criação, mas também dirige e, de certo modo, a protagonista. Eu vejo o tsunami como um fenômeno da natureza, mas eu vejo mais como um aspecto da presença de Deus na Terra. Uma hierofania, uma manifestação daquilo que é invisível no mundo visível. Deus, de uma forma ou de outra. Por isso que eu falei, do trono saíam vozes, trovões e relâmpagos. Aspecto da hierofonia de Deus, um dos aspectos da sua teofonia, uma das formas de Deus se manifestar através da natureza, para mostrar, ainda que o homem não tenha essa consciência, mas Deus revelou-se, revela-se e permanecerá se revelando. E Deus não aplaca a humanidade com seus atos de justiça por conta destes fenômenos, irmãos. Deus não faz assim, como ele fazia no Velho Testamento. E imagine se nós fôssemos figuras do Velho Testamento. Eu acho que aqui já tinha vindo a terra, eu já tinha descido que nem Coré, Datã e Abirão. Por quê? Porque quando alguém naquele dia queria brincar com Deus, não queria assumir compromisso com Deus, não queria viver em conformidade com a santidade de Deus, não queria estar condizente com o presente de Deus, não queria reconhecer o manifestar de Deus. Deus havia a terra, descia eu, minha família e toda a minha parentela. Imagine se Deus fosse nos tratar aqui hoje. Por que Deus não faz isso? E aí a gente vai entender um dos aspectos da imanência de Deus. É aquele Deus que deixou de ser transcendente, impersuadável, inacessível, e manifestou-se através de Jesus, o verbo nosso da palavra. Então em Jesus está a fonte de toda a nossa misericórdia diante de Deus. Sabe, a grosso modo, é como se Deus disse a minha desobediência, e lá do trono, falando através de vozes, relâmpagos e trovões, levantasse assim no trono, humanamente falando, olhasse para mim, e tivesse assim um desejo de abrir esse piso e fazer eu descer. Mas aí quando Jesus percebe isso, Jesus se apresenta como nosso advogado. A grosso modo é mais ou menos isso que acontece. Meus irmãos, isso é sério. Sabe por que é sério? Porque um dia Jesus não vai mais fazer isso. Na verdade, um dia não tem esse negócio não. Um dia Jesus não mais estará como advogado nosso. E um dia Deus, através das suas vozes, relâmpagos e trovões, ou do manifestar a sua glória visível no meio do mundo, um dia ele vai ser mais cruel, vou usar essa expressão aqui, vai ser mais cruel
não tem mais misericórdia, não tem mais amor, não tem mais compaixão. Eu tive toda oportunidade por conta daquilo que Jesus fez por mim. Eu tive todo o tempo da minha vida para servir a Deus, mas eu brinquei, eu não fiz caso nenhum. E nesse dia eu vou ter que me atar com a justiça divina. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos visões. Aleluia. Glória a Deus. João jamais acharia palavras adequadas para descrever perfeitamente a aparência de Deus. E é verdade. Deus é inacessível. É um dos aspectos da sua transcendência. A gente não pode perscrutar com aquilo que é divino. A figura de Deus é algo tremendo nas Escrituras Sagradas. Quando alguém diz ver a Deus, viu Deus de costa. Outro aspecto divino também, numa linguagem bem humana. Moisés lutou para ver a Deus, e quando pôde, muito ele viu Deus de costa. Não que Deus fosse ou é humano, mas é uma figura de linguagem que havia na Bíblia aplicada. Na verdade, o que Moisés viu foi o reflexo da glória de Deus. Aí ele usa uma metáfora teológica, antropomorfismo. É uma figura que atribui a Deus faculdades humanas. Dentro dessa figura, Deus anda, Deus tem pé, Deus tem mão, Deus é palpável. Então ele viu Deus de costa, mas o texto lá diz que ele viu o reflexo da sua glória. E João, no céu, arrebatado em espírito como estava, ainda assim ele tentou, identificar, escrutar, entender, cientificar-se daquele ser que estava sentado no trono. O que ele muito pouco pode descrever foi isso aqui, ó. Ele começa a explicar usando comparações com coisas conhecidas. A visão que ele teve do soberano no seu trono celestial. João se limita a descrever a aparência daquele glorioso ser. E aí ele começa. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio. Para nós entendermos o porquê dessa pedra, olha só. Para entendermos o significado destas pedras preciosas, precisamos recorrer ao Antigo Testamento, em Êxodo 21, 15 a 21. Não vou ler, os irmãos leem. Lemos que no peitoral do sumo sacerdote, o sacerdote recebia no seu peitoral 12 pedras preciosas, arrumadas em 4 fileiras, cada uma pedra dessa simbolizava as 12 tribos de Israel. A primeira dela era um sardônio, uma pedra de cor avermelhada em que tinha gravado o nome de Rúben, o primogênito de Israel. A pedra vermelha como sangue. A pedra vermelha como sangue, porque o sardônio é vermelho. Aponta para a expiação realizada por Cristo na cruz, em sua primeira vinda, por causa de sua morte e ressurreição. Aí Paulo escreve assim, dizendo que ele é o primogênito dentre os mortos. Estou entendendo? Porque na pedra sardônio é uma pedra de cor vermelha. No peitoral do sacerdote, na sua estola, tinham 12 pedras, cada uma representando uma tribo. E a primeira pedra do peitoral era o sardônio, que simbolizava lá o primeiro filho de Jacó. Rubem era o primogênito de Jacó. Jesus é o primogênito dos mortos. Era uma pedra valiosa, preciosíssima. Aleluia.
Cristo é o primogênito do novo Israel, da nova criação, assim como Rubens era o primogênito dos filhos de Jacó. Seu primogênito lhe confere uma posição de primazia sobre a herança de Deus. Referente ao filho, os hebreus dizem que é Deus o constituiu alguém, a Jesus, herdeiro de tudo, primogênito, herdeiro de tudo por quem fez o mundo. Ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Meus irmãos, isso é lindo, é muito precioso. A gente entender e compreender que Deus, na sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, tem nos preparado uma ocasião sublime como essa, a qual os homens nem imaginam e querem aceitar tamanha realidade. Mas um dia nós estaremos em Jesus. O jaspe, última pedra preciosa que compunha o peitoral do sumo sacerdote, era o jaspe. Trazia o nome de Benjamim, a última das tribos de Israel. Fica claro aqui que a aparência daquele que estava no trono representa o cumprimento do propósito de Deus para a criação como todo. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa e o ômega, o autor e consumador de todas as coisas. E o carbono simboliza a sua primeira vinda, através da qual ele fez expiação dos nossos pecados e confirmou o testamento. O jaspe simboliza a sua segunda vinda, quando o seu propósito restaurador será cumprido. Ele começou a obra e a consumar até o dia final. Jesus vem. Tenha um povo diante de Deus. Tenha a igreja e reconheça que Jesus vai vir. E eu, quando eu cheguei, pensei que a ideia de Jesus arrebatar estava aqui dentro forte. Daí eu dia não. Quando eu digo, meu Deus, eu disse, é para gerar da igreja para arrebatar de um, quem não quiser. Pelo amor de Deus, irmãos. Repense a sua vida. Repense a sua luta, sua vida. Porque aqui está inserido o segundo aspecto da vida de Jesus. O primeiro foi de caráter expiador. O segundo é de caráter arrebatador. E nesse perfil da sua segunda vinda, nós precisamos estar. Nós devemos estar. A pergunta é, dentro desse aspecto, nós estamos preparados? Faça assim, reflita agora, 10 segundos. Você aí, nós estamos preparados? Reflita. Se Jesus viesse agora em cima das 8 vezes, estava preparado? Ou eu ainda vou me preparar? Ou eu ainda vou me preparar? Cristianismo é compromisso. Cristianismo é compromisso, igreja. Cristianismo não é denominacionalismo. Cristianismo não é liturgia. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é abnegação. Cristianismo é você deixar de lado o que é secular e abraçar a fé em Jesus. Cristianismo é seguir a Jesus. Como já foi cantado, não importam as circunstâncias. Mas será que nós estamos cantando assim? Ou só é movido por mais uma atitude nossa? Porque a circunstância que a igreja vive está passando, irmão, é muito séria.
está a refletir e ver se o meu compromisso é com Deus ou com a instituição. Ninguém dá glória a Deus. Isso é bom. O que os irmãos acham desse segundo aspecto? A igreja vai vir para ser arrebatada. Logo em seguida, para ser julgada, não mais para receber condenação. Por isso que é um fator que pesa, porque no julgamento divino do céu nós vamos ser julgados segundo aquilo que nós fizemos. Tem um terceiro aspecto da vida de Jesus que eu não quero estar, porque penso eu que nesse particular será um dos mais difíceis da vida. Eu não quero estar com essa tribulação. Fala isso. É Esmeralda. O tempo já foi. Vou parar só na Esmeralda e não vou concluir. Além disso, é dito que ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência à esmeralda. O peitoral do sumo sacerdote, a esmeralda, era a pedra de Judá. Pedra de Judá era a pedra onde apareceria ou viria Jesus. Jesus era da tribo de Judá. É interessante frisar que o arco-íris contém 7 cores, enquanto que a esmeralda é de cor verde. Como conciliar uma coisa com a outra? Tanto o arco com as duas cores distintas, quanto o verde da esmeralda possui um significado comum: esperança. Aqui o arco-íris aparece em uma forma completa. Não se trata de um arco propriamente dito, mas de um círculo perfeito. Talvez o lado inferior do círculo nada mais seja do que o reflexo do arco-íris no mar divino, semelhante ao cristal que havia diante do trono. Se for assim, podemos dizer que o arco-íris do lado superior do trono é a nova aliança, cujo reflexo se vê na antiga aliança. Amém? Esse é o significado do arco-íris dentro da visão de Pedro. Esperança, simbolizando também a nova aliança em relação à antiga aliança. Até aqui encontramos 6 pedras preciosas: sardônio, simbolizando a obra feita na cruz em sua primeira vida; jaspe, simbolizando sua vida e glória no último dia; e a esmeralda, representando o seu reino agora. Assim sendo, nessas 6 pedras encontramos aquele que era, que é e que há de vir, como diz o escritor sagrado. Jesus é o mesmo homem, hoje e eternamente. Ele é o princípio, o meio e o fim, como Rubem. Ele é o primogênito, além de tudo, como Judá. Ele é aquele que existe, sustentando pela fé, pela palavra do céu, poder. E como Benjamim, ele é o último, aquele para quem são todas as coisas. Desde poder, para ele são todas as coisas, são ele, porque ele é o primogênito, o seu Criador. Todos existem por meio dele, porque ele é quem as governa e sustenta. Ele é o rei, e finalmente todas as coisas são ele, porque ele é o fim, o objetivo de tudo. Ele é o Pai. Você quer fazer parte dessa sublimidade de palavra eterna, irmãos, que está aqui, dentro dos anais das Sagradas Escrituras? A única palavra absoluta que nós temos aqui na terra é verdadeira. Conversa a Deus. Abandone já o secularismo que está infiltrado dentro da igreja visível. Secularizar é viver, é andar, é estar como o príncipe deste mundo, na concepção do mundo, da sociedade nojenta que
Porque no terceiro aspecto da vida de Cristo, que é o período da grande tribulação, quem vive no relativismo, esse negócio aí, que o pastor, negócio de oração na cidade, tipo de oração auxiliar, cara, amorim, orar, isso é balela, coisa lá, 25 anos atrás. Quem vive inserido dentro da secularização, vivendo, está dentro dos moldes do mundo, dos moldes do mundo, desses moldes nojentos, muita coisa está sendo inserida dentro da igreja visível. É comportamental isso. A nossa fala, e eu volto para a menina que eu vi lá no ônibus. Eu estou me calando, eu estou vetando minha boca, porque a palavra para mim não é mais verdade absoluta, foi coisa da geração da Silvia em geral. Para mim hoje não é mais a verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que eu tenho, formando ela com base nos meus conceitos de vida. Esta igreja, ela vai sofrer uma tormenta como nunca, porque ela vai passar pela grande tribulação. E na grande tribulação, o falso profeta e o anticristo, todo mundo gosta desse tipo de perfil de cristão, eles são os que vão mais sofrer, os que vão mais sofrer, porque ele vai ironizá-los, vai ironizar tudo, cara, tete a tete, como se diz. Irmãos, eu não vou mais me adiantar. O que foi isso? Eu quero deixar aqui um recado de Deus para mim. Eu preciso reaver urgente a minha crença em Deus. Meu propósito de servir a Deus. Os meus deveres como cristão diante de meu Deus. Tenho que refletir que tipo de cristianismo eu estou vivendo. Tenho que aprender a partir de hoje, eu aqui, dar mais tempo para Deus. Olha que eu tenho me esforçado. Alguém está me perguntando essa semana, vai ficar ausente da igreja? Não. Quando eu não estou aqui, eu estou em algum lugar fazendo alguma coisa para Deus. Mas eu preciso assumir esse meu propósito nessa noite. Sabe? Porque nós estamos brincando com as coisas sérias. Quando a gente brinca com coisas sérias, eu me lembro só da parábola da grande ceia. Parábola da grande ceia, lá de Lucas 24, Lucas 15. Parece comigo. Deus está me dando essa oportunidade e eu não comprei um carro, não, eu estou na faculdade, não tenho tempo. Não, eu casei, não posso ir para a festa. É o que está lá na parábola. E o Senhor, o dono da festa, pediu para o seu servo ir e convidar todos os demais que estavam ali, nunca tinham sido convidados. Queridos, eu peço a Deus que nos ajude a repor algumas dracmas, como eu falei nessa semana numa igreja, algumas dracmas que nós estamos perdendo, que já estão perdidas dentro de casa.